Veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 5 de agosto. O governo do estado de São Paulo vai recorrer à justiça contra o Ministério da Saúde por ter recebido menos doses da vacina da Pfizer. A Polícia Federal cumpre mandados de prisão contra servidores mineiros suspeitos de corrupção. Eles recebiam vantagens indevidas em troca de transferência de presos. Outra operação foi contra uma quadrilha que fraudava auxílio emergencial em 3 estados. E ainda, as baixas temperaturas surpreendem os moradores do Agreste de Pernambuco. É agora no Brasil TV. A vacinação em São Paulo deve parar na Justiça já nos próximos dias. A Procuradoria-Geral do Estado planeja entrar com uma ação contra o Ministério da Saúde, exigindo mais doses do imunizante da Pfizer. O governo disse que recebeu o último lote, só metade do que estava previsto. Já o Ministério disse que compensou as doses a mais que São Paulo retirou diretamente do Instituto Butantan. O Thiago Scheuer explica tudo pra gente. Ontem chegou aqui ao país pouco mais de 1.050.000 doses dessa vacina da Pfizer. Depois que essas vacinas chegam, elas vão para o governo federal, lá para o Ministério da Saúde, que aí sim calcula quantas doses cada estado vai receber e começa essa distribuição. O problema é que o governo aqui de São Paulo alega que o Ministério da Saúde mandou aqui para o estado apenas metade dessas doses que estavam previstas anteriormente. E o que isso pode implicar, né? A partir do dia 18 desse mês, começaria então a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos aqui no estado, isso contra a Covid-19. Com essas vacinas aí da Pfizer a menos, segundo o governo do estado, isso pode atrasar, porque a vacina da Pfizer, por enquanto, é a única aprovada pela Anvisa para aplicação nesse grupo. É tanta foto, mas tanta foto no celular que dá para entender o quanto a Marcela esperou por esse momento. É difícil escolher apenas uma para postar nas redes sociais, mas pelo menos a legenda já está pronta. Pensei em milhões de legendas para essa foto, mas acho que as únicas coisas importantes a serem ditas são: proteja o SUS e tome vacina. Isso escreveu há muito tempo já? Foi ontem de noite. A ansiedade da Marcela terminou hoje, porque na capital quem tem 26 anos como ela também já pode se vacinar contra a Covid-19. Na Zona Leste, mais braços marcados e sorrisos de alívio. Na UBS Santo Estevão, no Tatuapé, a fila não desanimou quem tanto esperou pela vacina. Eu achei que isso esperava muito mais tempo e aconteceu. Então, para mim, tem sido muito feliz, assim. Eu tô com uma euforia até agora. A cada dia que passa, a cara dos vacinados contra a Covid-19 aqui em São Paulo vai ficando mais jovem. A previsão é que até o dia 16 de agosto, todos os adultos acima dos 18 anos estejam imunizados contra a doença em todo o estado. 2 dias depois disso, a intenção é começar a vacinação dos adolescentes, que têm entre 12 e 17 anos. Só que isso ainda pode atrasar. É que pela previsão do governo do estado, São Paulo deveria ter recebido 456.000 doses da Pfizer no lote que chegou segunda-feira. O número é baseado na população paulista, mas recebeu apenas 228.000. O Ministério da Saúde rebateu dizendo que nenhum estado tem uma cota fixa e que São Paulo retirou mais doses de outros imunizantes. Pelos nossos cálculos, São Paulo deveria estar recebendo 620.000 doses e eles retiraram 678.000 doses. Então, como que a gente faz isso? Faz uma compensação naquela pauta mesmo, para poder não prejudicar nenhum outro estado. Na pauta 34ª, eles retiraram 271.000 doses, sendo que, pelos cálculos, eles deveriam estar recebendo 178.600 doses. Então, isso foi compensado com outros imunizantes. A coordenadora do Plano Estadual de Imunização disse ontem que com doses a menos, o avanço da vacinação entre os mais jovens pode ser prejudicado. Isso pode sim comprometer principalmente o calendário de adolescentes, uma vez que hoje eu só posso trabalhar com a vacina da Pfizer. Então é muito importante que o Ministério retome a sua grade para o estado de São Paulo e o envio das doses para que a gente possa fazer, então, o início dos adolescentes no estado de São Paulo. Hoje cedo, em Guarulhos, durante o desembarque de insumos para a fabricação de 8 milhões de doses da Coronavac, o governador João Dória disse que o estado vai entrar com uma ação contra o Ministério da Saúde. Nós vamos reagir na forma da lei para evitar que brasileiros de São Paulo, paulistas e aqueles que vivem no nosso estado sejam prejudicados por uma medida arbitrária sem nenhum fundamento do Ministério da Saúde.
Em Aracaju, tem gente com dificuldade para tomar a vacina contra a Covid. Não é por falta de imunizantes. É o seguinte, essas pessoas estavam doentes nas datas em que receberiam a primeira ou então a segunda dose. Por isso, não conseguiram se vacinar. Agora, já estão curadas, mas estão com dificuldade para ter acesso e para tomar o imunizante. Walter e Maria Luísa tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em São Paulo. Os dois já fizeram transplante de fígado. Ela mais recentemente. Mas de volta a Aracaju, o casal não está conseguindo tomar a segunda dose. Enviamos já todos os documentos para a Secretaria de Saúde Municipal e até agora não recebemos nenhuma resposta. Já venceu os nossos dias de tomar a segunda dose e até agora nada. Nós enviamos esse documento para vacina Covid-2 no dia 17 de julho. Walter tomou a primeira dose da Pfizer no dia 6 de maio. A segunda foi agendada para o último dia 29 de julho. Dona Maria Luísa tomou a vacina da AstraZeneca no dia 10 de maio. A segunda dose deveria ter sido aplicada esta semana, dia 2 de agosto. Mas até agora ela está sem resposta. Inclusive teme se tornar um alvo fácil para a doença por causa da baixa imunidade. Já a dona Ildete nem a primeira dose tomou. Teve Covid no início de junho, justamente quando se preparava para tomar a vacina. Passei 10 dias em casa, depois do 10º dia a situação agravou e eu precisei ser internada. Passei 5 dias internada, depois tive que ficar ainda 10 dias em isolamento aqui, dentro da minha casa. Dia 23 de julho, acabou o meu isolamento, então eu já podia tomar a minha dose e, no entanto, eu não consegui até hoje. E para conseguir a liberação para tomar ainda a primeira dose, continua difícil. Mandei os e-mails, tenho tudo que o e-mail necessita, tenho o meu atestado que eu testei positivo, tenho a alta do hospital, tenho dizendo a partir de que data eu já estava liberada para tomar a vacina. Já estamos com quase 12 dias e eu não consigo falar nem com o site, nem com o 0800 da Secretaria para poder me darem uma informação. Então, o que eu estou solicitando é isso, uma informação onde eu posso tomar a minha primeira dose. A Secretaria de Saúde de Aracaju diz que vai analisar os casos que a gente mostrou aí na reportagem. Em São Luís, a Prefeitura começou a vacinar adolescentes de 13 anos contra a Covid. Antes mesmo das 8 da manhã, horário de abertura dos postos de vacinação, já tinha muito adolescente que acordou cedo para receber a vacina contra a Covid-19. Estou ansiosa, né? E quero logo que acabe isso tudo, volte às aulas e tudo mais. Valeu a pena acordar cedo hoje? Demais. Para esse público ser imunizado, é indispensável o acompanhamento dos responsáveis. E mesmo que não fosse, os pais fazem questão de acompanhar os filhos. Dentro do Centro Municipal de Vacinação, no Multicenter Sebrae, mais gente ainda. A retomada da aplicação de primeira dose em São Luís se deu depois do repasse, esta semana, de vacinas da Pfizer, a única autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para imunizar os adolescentes. Segundo a Prefeitura de São Luís, cerca de 13 mil pessoas com 13 anos de idade se cadastraram e devem receber a vacina hoje. Nas salas de vacinação, a maioria da turma é tímida, mas a mensagem está na ponta da língua. Para voltar para a escola é mais tranquilo agora? É. Por que? Ele explica. Porque eu me sinto mais protegida. A melhor forma é se vacinar. Pois é, a taxa de ocupação nos hospitais públicos e particulares do estado de São Paulo caiu bastante. Na capital paulista é menor dos últimos 9 meses. As autoridades atribuem essa queda das internações da Covid ao avanço da vacinação contra a doença no estado. Na UTI desse hospital de São Paulo, 22 pessoas estão internadas com Covid e 28 leitos estão livres. Melhor do que essa notícia é dizer que hoje o número de pacientes nessa unidade de terapia intensiva é 6 vezes menor do que o de março. Esse outro hospital, que só atendia casos de Covid, voltou aos atendimentos normais. Pelo último levantamento da Prefeitura, 728 pacientes estão internados com a doença na capital paulista. Em 21 de março, eram 2.111. Dos 31 hospitais da rede pública municipal, 2 estão com mais de 80% dos leitos de UTI ocupados. Em março eram 20. É a menor ocupação nos últimos 9 meses dos leitos públicos aqui na cidade de São Paulo. Sem dúvida nenhuma, são números muito importantes que refletem seguramente o resultado e o impacto da vacinação na cidade de São Paulo.
E esse impacto é muito grande. Tanto que as unidades básicas de saúde, por exemplo, puderam retomar os exames e as consultas, e metade delas já de forma presencial. As notícias são boas, mas a pandemia não acabou e a prefeitura sabe que a variante Delta pode ser um problema. Tanto é que nós tomamos a decisão aqui, nós vamos permanecer com os 1.147 leitos de UTI ainda... todos eles referenciados para a Covid-19, em função de que nós precisamos dar a primeira dose a toda a população adulta com mais de 18 anos. O alerta é fundamental para que as pessoas entendam que a pandemia não passou, que é importante não se aglomerar, seguir as orientações sanitárias e ter o uso correto da máscara. Na cidade de São Paulo, 60 mil pessoas deixaram de fazer cirurgias nos hospitais municipais desde o início da pandemia. Agora, como a pressão sobre o sistema de saúde diminuiu, a prefeitura começou a chamar esses pacientes para tentar diminuir essa fila. O governo de São Paulo anunciou que a partir do dia 17 de agosto vai permitir eventos sociais, culturais, esportivos e de negócios, desde que não gerem aglomeração e sigam os protocolos. É uma melhora que se dá de forma muito sólida nesse momento, né? Nós temos todo o estado de São Paulo abaixo de 50% da ocupação dos leitos de UTI e tudo indica que é graças à imunização. A pesquisa que o Sindicato dos Hospitais Particulares faz com 66 unidades no estado de São Paulo revelou que só 2% estão com mais de 80% de ocupação nas UTIs. Em maio, eram 88% dos hospitais. É a primeira vez que nós temos um número com esta dimensão tão pequena. Isso faz com que a gente possa, de alguma forma, retornar e atender os outros pacientes, principalmente aqueles que foram, de alguma forma, negligenciados nos meses passados. Esse é um número, claro, positivo, mas não significa que nós, de alguma forma, podemos nos descuidar de tudo aquilo que a gente ainda precisa fazer para realmente vencer esta pandemia, como ela precisa ser vencida. O último boletim epidemiológico da Fiocruz, divulgado hoje, sugere uma possível reversão da tendência de queda no número de casos de síndrome respiratória aguda grave no país. A análise das últimas 6 semanas, a Fiocruz identificou um movimento de redução dos casos, mas quando os pesquisadores olharam para as 3 últimas semanas, viram sinais de crescimento moderado. De acordo com a Fiocruz, o número de óbitos continua em queda. O estado do Acre é o único a apresentar tendência forte de crescimento no longo prazo. Já os indicadores de transmissão comunitária apontam que todos os estados, menos Roraima, apresentam pelo menos uma macro-região com níveis altos. A Fiocruz alerta para a necessidade de manutenção das medidas de controle de transmissão. A Polícia Federal e as polícias civil e militar de Minas Gerais fizeram uma operação para combater a corrupção no sistema prisional do Estado. O Ricardo Soares acompanhou desde cedo o trabalho dessa força-tarefa. Foi uma manhã agitada na sede da Polícia Federal em Belo Horizonte. Antes das 8 da manhã, equipes começaram a chegar trazendo documentos e materiais apreendidos. Os alvos de mandados de prisão também foram trazidos para prestar depoimento. A força-tarefa mobilizou mais de 200 agentes para cumprir 50 mandados de busca e apreensão e 23 de prisão. Eu tenho aí policiais penais, eu tenho advogado, eu tenho detentos, tenho um assessor parlamentar e tem alguns familiares de detento e outras pessoas que tiveram coparticipação no evento criminoso. Policiais também cumpriram medidas cautelares de afastamento de 5 servidores do sistema prisional de Minas. Os investigados são suspeitos de participar de um esquema de venda de vagas dentro dos presídios de Minas. Dentro do sistema prisional, há algumas vagas que elas são mais valiosas. Em algumas penitenciárias que são melhores, mais próximas, e que eles têm melhores condições. Então eles comprariam essas vagas, comprariam vagas de celas, principalmente de alojamentos, entre outros. As apurações, elas apontam nesse sentido. A polícia diz que o inquérito é sigiloso e que o próximo passo é periciar documentos, computadores, celulares apreendidos hoje. Foi por meio de um aparelho de celular apreendido numa cela da Penitenciária de Segurança Máxima Nelson Hungria, em Contagem, que toda a investigação começou. No aparelho foram encontradas mensagens e recibos de depósito na conta da mulher de um policial penal. Foi o fio do novelo para desvendar o suposto esquema criminoso.
Os nomes dos envolvidos não foram divulgados porque a ação corre em sigilo de justiça. No Pará, a ação foi para combater o garimpo ilegal de terras indígenas no estado. O Ingo Miller é quem nos conta. Olá, Marcelo. Os policiais federais partiram de Oriximiná, no oeste do estado, para a zona rural do município, onde ficam as terras indígenas da etnia Zoé. São essas áreas que são cobiçadas pelos garimpeiros, que desejam explorar a riqueza mineral da região. Só que isso é ilegal, já que as terras indígenas são protegidas por lei contra essa atividade garimpeira. Essa é uma região de difícil acesso, impossível de se chegar por terra. Por isso, os policiais federais contam com o apoio do Grupamento Aerotático da Polícia Rodoviária Federal, que fornece aeronaves para levar os agentes para essas regiões a fim de combater esses crimes ambientais. Marcelo. Em outra operação, a Polícia Federal investiga fraudes no auxílio emergencial no Rio e em outros 2 estados. As investigações descobriram que 5 mil benefícios foram desviados por essa quadrilha. Os agentes saíram da sede na Praça Mauá às 6 da manhã. O objetivo era cumprir 4 mandados de prisão e 22 de busca e apreensão em 3 estados, no Rio de Janeiro, Santa Catarina e Minas Gerais. Aqui, os policiais foram a endereços na Baixada Fluminense e na favela da Rocinha. Quando chegaram à comunidade, vários fogos foram estourados. Os agentes percorreram becos e vielas e arrombaram a porta dessa clínica de estética que fica na parte baixa da favela. De acordo com as investigações, o espaço era usado para lavar o dinheiro recebido como benefício do auxílio emergencial. Esses chips de celular foram apreendidos em uma casa aqui no Rio. O principal alvo foi preso em Araquari, Santa Catarina. Na casa de Tiago Marques de Oliveira, os agentes apreenderam documentos e encontraram esse notebook destruído. 2 cadeiras de jogador de videogame estavam no quarto dele. R$30 mil e joias também foram apreendidos. Outros 2 homens que tinham mandado de prisão já estavam no complexo de Jericinó, em Bangu. E uma 4ª pessoa não foi localizada. A operação de hoje foi feita para desarticular uma organização criminosa que fraudou mais de 5 mil benefícios do auxílio emergencial. Com esse golpe, a quadrilha chegou a movimentar mais de 10 milhões de reais. A polícia não divulgou a defesa do preso em Santa Catarina. E lá no Distrito Federal, fim da linha para um grupo de golpistas que enganou vários funcionários públicos, aposentados e pensionistas. 4 pessoas suspeitas de fazer parte dessa organização criminosa foram presas hoje. Na casa de um dos suspeitos, no Rio de Janeiro, a polícia encontrou muito dinheiro, dólares e euro. E também relógios luxuosos, todos de um grupo dono de 2 empresas de consultoria financeira, que foram alvos de uma operação hoje cedo pela Polícia Civil no DF. Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão aqui no DF e no Rio de Janeiro. 4 pessoas foram presas temporariamente. A polícia apreendeu documentos usados pelos golpistas que ofereciam falsas vantagens para quem tinha feito empréstimos, como redução do valor da parcela ou recebimento de taxas indevidas. Tinha até esse manual para os funcionários enganarem as vítimas. O funcionário da empresa faz uma ligação telefônica para o consumidor e falsamente afirma ter sido contratado pelo Banco Central e por instituição financeira do Distrito Federal para informar sobre valores que foram pagos de forma indevida, que serão restituídos ao consumidor. O Claudinei escapou por pouco. Ele recebeu uma ligação da empresa Diamond, uma das investigadas, e teve uma oferta. A gente consegue ver o que você tem a receber de encargos que foram cobrados, indevidos, não sei o que, eles começam a trabalhar dessa forma, para que você realmente acredite que tem uma vantagem a receber de algum imposto que foi cobrado indevido, né? Com a promessa de receber uma taxa de cobranças indevidas por um empréstimo que ele já tinha feito, o Claudinei foi convencido a fazer um novo empréstimo de R$30 mil para receber o benefício. Só que ele tinha que transferir o dinheiro para a empresa. Cai na nossa conta, mas aí você tem que transferir para eles. Olha só, foi aí que eu falei, mas não tem lógica isso. Mas muita gente caiu no golpe sem se dar conta. Só que no DF, segundo a polícia, foram pelo menos 70 vítimas. E outras pessoas do Rio de Janeiro, Pernambuco e de São Paulo também foram enganadas pela organização criminosa.
Em uma rede social, várias vítimas se uniram para denunciar e alertar outras vítimas. Grupo Campos, a empresa que destruiu vidas. Apontam quem são os donos das empresas e mostram a equipe dando festas. Festão em lancha cambada de golpistas. De acordo com a Polícia Civil, a organização criminosa movimentou 90 milhões de reais em um ano. Os 4 presos vão responder por crimes contra a relação de consumo, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Nós tentamos, mas não conseguimos contato com a defesa dos presos, nem com o Grupo Campos e a empresa Diamond. A gente mostra a seguir, 18 cidades da Paraíba estão com o sistema de abastecimento de água em colapso por causa da seca. Brasil TV de volta e a gente fala da falta de chuva na Paraíba. O sistema de abastecimento de água de 18 cidades do estado está em colapso. A estiagem dos últimos anos esvaziou os reservatórios, até mesmo em regiões em que não se costumava ver esse sofrimento com a seca. Existe um item indispensável para quem mora em Bananeiras, no interior da Paraíba. É a caixa d'água. Sem ela, a vida fica complicada. E mesmo quem tem uma em casa tem passado aperto. Precisa se limpar os cômodos, lavar roupa, tudo que umas casas demandam, né? E a gente fica numa dificuldade, fica muito aflita. Pelas contas da dona Alvarita, a reserva de 2.000 litros que tem em casa não vai durar muito tempo. A solução é comprar água, mas... O carro-pipa, R$150. Toda aquela dificuldade. A água que vem do carro-pipa não é tratada. Os vasos sanitários ficam todos amarelados. Uma água suja, mas a gente se sujeita para resolver a situação. A situação é a mesma no município de Solânia, que também fica na região do Brejo Paraibano. A barragem que abastece a cidade está praticamente seca. Ela comporta até 4 milhões de metros cúbicos de água, mas hoje não restam nem 3% disso. Dona Maria vive com a dúvida se vai ter água na torneira ou não. Não foi, tá chegando água na casa dos povos, mas nem em toda casa não. Casa que tem, casa que não tem. Agora na minha não vem não. Além das 2 cidades por onde passamos, outras 16 da mesma região também enfrentam uma severa falta de água. A Companhia de Abastecimento do Estado informou que nos últimos 8 anos, as chuvas não acumularam mais do que 35% da capacidade total dos reservatórios. Nesses municípios, a situação já é de colapso. Por isso, foi preciso implantar ações urgentes, como o abastecimento por meio de carros-pipa. A água que é disponibilizada não é cobrada. A distribuição de caixas d'água junto com as prefeituras em diversos pontos da cidade para ter a água de consumo humano, para que todos tenham acesso à água de qualidade, e ações de adutora emergencial. Quem vê o verde da região não imagina que falta água por aqui. E a expectativa para os próximos dias é desanimadora. É que o mês de agosto marca o final do período chuvoso. As chuvas devem ficar próxima à média histórica, mas com totais que devem chegar entre 70 e 100 milímetros, o que não deve ser suficiente para que possa ter algum tipo de recuperação. Por enquanto, não tem jeito. É esperar pela chuva e correr para conseguir encher o balde. Ontem foi bem 11 horas, já tinha terminado as águas. Lá em casa nunca mais chegou água. Mais de 450 mil maços de cigarros contrabandeados foram apreendidos hoje à tarde em Tietê, no interior de São Paulo. A carga seria levada para o estado do Paraná e está avaliada em quase 2 milhões de reais. O Ayrton Salles Júnior tem os detalhes dessa apreensão. A Polícia Rodoviária fazia patrulhamento pela rodovia Dr. João José Rodrigues, na cidade de Tietê, aqui no interior de São Paulo, exatamente no sentido interior capital, quando observou que um caminhão circulava com movimentos suspeitos, de forma irregular, em um dos trechos da rodovia. Ele recebeu ordem de parada e assim que os policiais chegaram até o motorista, ele também apresentou nervosismo. Durante revista no caminhão, foram encontradas várias placas de outros veículos
carros com numeração adulterada, ou seja, números irregulares. Esse motorista confessou que estaria levando cigarros sem documentação fiscal, ou seja, documentação também irregular. No caminhão foram encontradas aproximadamente 900 caixas com mais de 450 mil maços de cigarros, possivelmente vindos do Paraguai. Ele foi preso exatamente no trecho, na divisa entre o estado de São Paulo e o estado do Paraná. Esse motorista foi encaminhado até a delegacia da cidade de Tietê, onde permanece detido e deve responder possivelmente pelo crime de contrabando. A carga está avaliada em quase 2 milhões de reais e foi toda encaminhada à sede da Polícia Federal. Sali Júnior para o Brasil TV. E esse inverno, hein? Tá frio até no interior de Pernambuco. Os termômetros estão ali batendo um recorde. As temperaturas ficam entre 13 e 11 graus, isso em pleno Agreste. O Eliakim Oliveira é quem conta pra gente. Pois é, essa onda de frio não é exclusiva apenas do sul do país, não. As baixas temperaturas que estão sendo registradas aqui no interior de Pernambuco têm chamado a atenção. E por conta disso, o jeito é se agasalhar para se proteger do frio. Aqui em Caruaru, por exemplo, a temperatura mínima está variando entre 16 e 17 graus. É um frio intenso, né? Principalmente aqui na região, que costuma registrar um calor grande durante o verão. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, que monitora o tempo aqui em Pernambuco, a temperatura média no agreste do estado nesse mês de agosto está em torno dos 15 graus. Em algumas localidades, como Taquaritinga do Norte, por exemplo, que também fica aqui no agreste, o termômetro chegou a marcar 12 graus, com sensação térmica perto dos 8. Ainda segundo a APAC, o mês de agosto costuma registrar essas baixas temperaturas aqui no estado, porque nesse período é comum as massas de ar frio virem do sul do país e acabar ocasionando essa queda nas temperaturas aqui no estado. A previsão da APAC é que esse frio que a gente está sentindo agora ainda permaneça pelos próximos dias. Eliakim Oliveira para o Brasil TV. E o Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, que hoje é às 8h30 da noite, no horário de Brasília. Para você, boa noite e até amanhã.